Olá, meu nome é Kaique Rodrigues de Carvalho Souza, sou mestre e doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí e a convite do primeiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online, eu venho falar um pouco para vocês sobre objetivos do desenvolvimento sustentável e a educação ambiental. Então, nesse momento, vou falar um pouco sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável, a sua relação com a sustentabilidade, também um pouco de educação ambiental, ensino de biologia e aplicação dos ODS na educação ambiental no ensino de biologia. Então, de início, numa breve introdução sobre desenvolvimento sustentável, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente vê que o tema mais conhecido, na verdade, o conceito mais conhecido é aquele definido pelo relatório Nosso Futuro Comum da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, publicado pelas Nações Unidas em 87, que é o famoso relatório de Brundtland, que define desenvolvimento sustentável como desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. O referido relatório chama a atenção para a importância de se priorizar as necessidades essenciais dos pobres do mundo e de considerar as limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente. De certa forma, impede de que esse avanço atenda às necessidades presentes e futuras, e nesse caso necessita-se de estratégias para a sua execução, né, para o uso de recursos, de serviços e processos disponibilizados pelo meio ambiente para a execução das atividades que assegurem o bem-estar da sociedade. Além disso, o relatório aponta que a mobilização da ação da sociedade em prol desse interesse comum se dará, entre outros requisitos, pela educação, pelo desenvolvimento das instituições e pelo fortalecimento legal. No século XXI, a ONU, no seu relatório sobre transformação do mundo, ela traz a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E ela afirma que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, que é a democracia, a governança, a boa governança, o Estado de Direito e um ambiente propício nos níveis nacional e internacional, que incluam o quê? Crescimento econômico, inclusivo e sustentado, desenvolvimento social, proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome. E essa perspectiva é reforçada pela Organização Pan-Americana da Saúde, que avalia que a criação de um futuro equitativo, saudável e produtivo tem mais chances de ser bem-sucedido se todos os setores da sociedade trabalharem juntos de forma alinhada e sinérgica, a fim de enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável. Então, fazendo uma análise na literatura, verifica-se uma taxonomia sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Sartori, Latrônico e Campos, eles trazem duas visões vistas na literatura sobre desenvolvimento e sustentabilidade. A primeira é a visão de Dovers e Hardman, de 1992, de que a sustentabilidade capacita o sistema humano, natural ou misto, para resistir ou se adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo indeterminado. E o desenvolvimento sustentável como via de mudança intencional e melhoria que mantém ou aumenta o sistema, responde às necessidades da população presente, ou seja, esses autores trazem que desenvolvimento sustentável é o caminho para alcançar a sustentabilidade e a sustentabilidade é considerado o objetivo final de longo prazo.
Já Elkton, em 1994, ele traz que a sustentabilidade é definida como o equilíbrio entre os pilares ambiental, econômico e social, cujas empresas devem prosseguir de forma progressiva com a sustentabilidade, possibilitando transição rumo ao desenvolvimento sustentável, de modo que os negócios de mercado se tornem estáveis. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é o objetivo a ser alcançado e a sustentabilidade é o processo para se atingir tal objetivo. Numa análise teórica sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, verifica-se que o desenvolvimento sustentável surgiu da relação entre preservação do planeta e atendimento das necessidades humanas, e apresenta definição duradoura e flexível, ou seja, satisfazer as necessidades da geração presente, das gerações presentes, né, sem comprometer as das futuras. O desenvolvimento sustentável é visto como multidimensional por incorporar diferentes aspectos da sociedade na busca da proteção ambiental e manutenção do capital natural. Além disso, é mantenedor das dinâmicas ecossistêmicas e trata-se de um conceito integrador que busca como fim a sustentabilidade, enfim. Então, é inevitável se falar de desenvolvimento sustentável e não associar com sustentabilidade e vice-versa, porque os termos trazem essa taxonomia na literatura, trazem essa polissemia, de modo que às vezes trazem como papéis sinônimos, às vezes como objetivo e fim, e vice-versa. Então, essa associação inevitavelmente se é verificada. Ainda sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é amplo e genérico e possibilita diferentes interpretações, por isso essa polissemia. Já o conceito de sustentabilidade emergiu do respeito aos recursos renováveis e foi adotado pelos movimentos ecológicos, de modo que corresponde a condições, a existência de condições ecológicas necessárias para dar suporte ao bem-estar humano por entre as gerações. Além disso, a sustentabilidade é um conceito normativo sobre como as pessoas devem agir em relação à natureza e também sobre a conscientização ambiental, ou seja, estar ciente das consequências que as intervenções antrópicas acarretam ao meio. Então, dada vista essa polissemia quanto aos conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, as definições de desenvolvimento sustentável, por exemplo, pelo relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, há uma definição formal para desenvolvimento sustentável, que é a de que corresponde à modificação da biosfera e à aplicação de recursos humanos, financeiros, vivos e não vivos, para satisfazer as necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida humana, levando em conta fatores socioeconômicos, ecossistêmicos e vantagens a curto prazo. E a definição mais bem conhecida é a da Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, de 1987, que ela traz que o desenvolvimento sustentável ele é capaz de satisfazer é um desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, o que implica em equidade intergeracional e equilíbrio dinâmico entre o que é sustentável e a transformação exigida pelo desenvolvimento. Outras definições também são vistas como processo de integração que beneficia o maior número de setores por meio das fronteiras, garantia das necessidades do presente em diferentes partes do mundo, ênfase aos S do desenvolvimento sustentável, que é equidade, economia e meio ambiente, né, que é o environment,
e também a interação entre 5 formas de capital: natural, financeiro, humano, tecnológico e institucional. Além disso, o desenvolvimento sustentável ele traz duas concepções, que é a concepção dos ecologistas e a dos não ecologistas. A dos ecologistas defende o biocentrismo, a relação harmoniosa entre a manutenção da integridade do meio ambiente e os seres humanos. E a não ecologista defende o antropocentrismo, que é a sustentação de economia sem esgotamento dos recursos naturais. Sobre a sustentabilidade, ela teve origem em referência a recursos renováveis, atributo desejado por quaisquer padrões de desenvolvimento sustentável. Além disso, a sustentabilidade também tem a ver com a relação com o desenvolvimento sustentável, porque, segundo Sartori e colaboradores de 2014, a sustentabilidade corresponde ao caminho. Desculpe, o desenvolvimento sustentável é o caminho para se alcançar a sustentabilidade, ou a sustentabilidade é o processo para se atingir o desenvolvimento sustentável. Além do que, a sustentabilidade ela é trazida como intergeracional, ou seja, interregiões. Ou seja, sustentabilidade de um lugar, ela está diretamente ligada à sustentabilidade de outro lugar. Ou seja, é uma cooperação entre os mundos desenvolvido e em desenvolvimento, no provento de mudança de estilo de vida, superando mudanças impostas. No campo empresarial, a sustentabilidade apresenta características dinâmicas para satisfazer todas as partes interessadas, sem comprometer, é claro, a viabilidade ecossistêmica, ou seja, conscientização da empresa como um poluidor ambiental. Desse modo, o desenvolvimento sustentável ele se torna global e envolve os interesses das gerações futuras e do ambiente natural medido aos séculos. E a sustentabilidade organizacional, ela tende a envolver apenas as partes interessadas de um futuro mais imediato, ou seja, já é o oposto do que a gente viu no início quanto à taxonomia desses conceitos. Ou seja, desenvolvimento sustentável global será alcançado se a sustentabilidade organizacional for promovida. Então, mas diante dessa polissemia sobre esses termos, uma viabilidade é o estudo cientométrico, visto que a cientometria ela busca fornecer insumos para planejamentos, avaliações. Ela também pode trazer termos comumente utilizados por grupos, por autores, por regiões, né, de forma regional, qual termo é mais usado, de modo que o estudo cientométrico ele possibilita que a sustentabilidade e o desenvolvimento, eles possibilitam trazer o estado da arte sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável como aprendizagem social e processo de direção. Verificar como esses termos vêm sendo adotados nas estratégias de crescimento do ambiente construído e também como mecanismo para se alcançar um desenvolvimento sustentável global, uma sustentabilidade global. Então, Olaume realizou um estudo cientométrico sobre esses termos, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. E ele adotou técnicas de análise de coautores, análise de copalavra, análise de cocitação, análise de grupos e análise geoespacial. Ele fez isso a nível global, considerando os trabalhos publicados de 91 a 2016 na plataforma Web of Science. Então, ele verificou nós
e links de referências quanto a essas técnicas adotadas, os nós correspondendo aos autores e os links de referências às ligações, né, às inter-relações, essa teia de conexões entre os termos, entre os diferentes grupos, enfim. Então, chamando a atenção para os grupos de pesquisa identificados, haja visto os termos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são aplicados em diferentes contextos, por diferentes grupos, então podem assumir definições diferentes conforme a sua contextualização. E nesse caso, então no caso desse trabalho, os grupos identificados foram gerência de água, ensino superior, perspectiva, custo-benefício, desenvolvimento urbano sustentável, modelo de desenvolvimento e indicador de sustentabilidade. Na gerência de água, por exemplo, foi trazido sobre a temática de água e as reflexões sobre o relatório de Brundtland. Além, é claro, de atualizar sobre a temática da água relacionada ao desenvolvimento sustentável por meio da identificação de necessidades e limitações conforme as demandas. Já no ensino superior, focou-se nos conceitos de desenvolvimento sustentável trazido pelo referido relatório e a sua possível integração com outras universidades e faculdades, de modo a institucionalizar o desenvolvimento sustentável em políticas, sistemas e atividades. Como perspectiva, foi trazida uma nova proposta de abordagem para diretrizes ou precondições para se chegar ao desenvolvimento sustentável urbano e atual. É claro, considerando os limites do desenvolvimento humano nas intervenções antrópicas. Sobre o custo-benefício, foram feitas analogias quanto às funções e os serviços ecossistêmicos e a contribuição do ecossistema para o bem-estar social. Quanto ao desenvolvimento urbano sustentável, foi delineado desafios e limitações que são enfrentados nas aplicações de índices de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade quando são implementados de forma local. E quanto ao modelo de desenvolvimento, foi retransmitida a necessidade de os humanos reduzirem seus impactos ecológicos e também esses impactos foram categorizados por meio de desafios a serem alcançados. E quanto aos indicadores de sustentabilidade, foi proposta a estrutura que cobrisse os três pilares, né? Os pilares do desenvolvimento sustentável: o ambiental, o econômico e o social. E a necessidade de especificar o ambiente a ser construído, ou seja, partindo de metas globais, considerar as contextualizações locais. Então, visto que o contexto educacional é um contexto cotidiano em que pode ser facilitado a abordagem de temáticas ambientais, do desenvolvimento sustentável, por exemplo, então, a problemática socioambiental ela é facilitada nesse contexto. Ela é definida como conflitos oriundos da difícil relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, e ela também possibilita, e ao mesmo tempo ela possibilita mudança de paradigma quando trata da sustentabilidade socioambiental como critério de desenvolvimento, de modo a modificar o modelo capitalista que compromete a dinâmica ambiental. Nessa vertente, é proposta uma abordagem epistemológica de temáticas socioambientais no contexto escolar, a fim de sensibilizar os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem quanto à conservação, preservação e respeito ao meio ambiente, e também como manutenção do bem-estar das pessoas por meio da garantia da disponibilidade dos recursos disponíveis pela natureza. E a escola deve manifestar uma ideia de contextualização do conhecimento, do ensino e da aprendizagem e possibilitar articulações temáticas com questões interdisciplinares, com temas transversais e com questionamentos que facilitem curiosidades e também formação de conceitos. E essa proposta epistemológica, ela defende um enfoque no cotidiano escolar
por meio de uma visão interdisciplinar com os componentes curriculares, a fim de suscitar criticidade nos estudantes e, consequentemente, refletir sobre os problemas ambientais aos quais a sociedade se depara. Nesse sentido, a, a educação ambiental oportuniza a abordagem dessa problemática socioambiental. Haja vista ela ser considerada componente essencial e permanente da educação nacional e estar articulada em todos os níveis e modalidades educacionais, de modo contínuo, permanente, inter e transdisciplinar, ela é uma atividade intencional de prática social, que ao imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em relação à sua natureza, visa a proteção do meio ambiente natural e construído, e tem como um dos seus principais aspectos pedagógicos a postura ética em que o diálogo entre indivíduos de posições diferenciadas consolidem-se numa sociedade democrática e sustentável. Desse modo, a educação ambiental possibilita formar cidadãos críticos, participativos, reflexivos e sensibilizados com a temática ambiental, e é defendido nos currículos de modo transversal desde os parâmetros curriculares nacionais. Em última análise, a educação ambiental vem para modificar os modos de pensar que considera o ser humano alheio às dinâmicas ecossistêmicas e o situe como parte destas e seus interrelacionamentos. Portanto, a educação ambiental ela é inerente ao processo educacional e responsável por ampliar a percepção e consciência ambiental de educadores e educandos. Então, no contexto, visto isso, no contexto da educação em ciências, conteúdos de cunho ambiental facilitam a abordagem de temas em evidência que ameaçam o bem-estar da sociedade devido à alteração no equilíbrio ecossistêmico, além de problematizar e buscar soluções para as perturbações ambientais. Nesse sentido, o componente curricular biologia, ele possibilita trazer mais destaque para essas temáticas por apresentar muitos conteúdos voltados para o estudo do meio ambiente. Ele também, seja como componente curricular da educação básica, seja como a área em si, estimula horizontes que permitem a compreensão do universo científico, leva o discente a observar e experimentar fenômenos e processos naturais e, consequentemente, contribui para uma formação em que os estudantes exerçam a criticidade na tomada de decisões cotidianas e, possivelmente, intervém eficazmente na sociedade. O ensino de biologia também apresenta uma diversidade metodológica que permite trabalhar nos estudantes habilidades de argumentação, simulações, intervenções e estudo do meio, a fim de compreender a dinâmica dos sistemas ambientais e suas relações com fluxos econômicos. Por exemplo, visualizações científicas na sala de aula, no laboratório, nas aulas de campo, desempenham papéis de transformação de como os estudantes pensam sobre a aprendizagem científica. Além do que, o professor de biologia costuma ser qualificado como potencial educador ambiental, tendo seu perfil profissional estereotipado como sujeito ecológico, ou seja, com características de militância, de ideias e valores, sensibilidades afetivas, estéticas e de políticas emancipatórias, decisões de consumo racionais, envolvimento pessoal, persistência, paixão e superação de dificuldades para a causa ambiental. Então, visto a inserção da problemática socioambiental no contexto escolar, em uma pesquisa que realizei para minha dissertação de tese em 2020, para minha dissertação de mestrado em 2021, eu verifiquei a problemática socioambiental nos contextos educacionais por continente e pude ver a educação ambiental inserida como amenizadora da não conexão humano-natureza, como integradora de ações educativas, com pré-condições didáticas para que ela pudesse ser trabalhada, além de
de reflexões sobre conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, sobre a alfabetização ambiental para o desenvolvimento sustentável, como ele deve ser abordado na educação, no contexto educacional, que é por meio de interdisciplinaridade, cujas unidades de conhecimento majoritariamente são nas unidades de ecologia, conforme eu também pude visualizar em outro trabalho realizado, onde verifiquei especificamente educação ambiental no ensino de biologia, e coincidentemente a maioria foi trabalhada na unidade de ecologia, foram 62,5%. A aplicabilidade foi majoritariamente no ensino médio, por meio de relatos de experiência. As metodologias foram diversas, como já preconiza o ensino de biologia, foram leituras, pesquisas, debates, aplicação de questionários, passagem de documentários, saídas a campo, entre outros. E os temas sobre educação ambiental trabalhados foram proteção ambiental em parques e reservas ecológicas, questões políticas e sociais na pesquisa, proteção de áreas de preservação ambiental, consciência ambiental sobre a qualidade da água, entre outros. Então, falamos sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável, a sua possibilidade de ser abordado no contexto educacional, por meio da educação ambiental, que é facilitada no componente curricular biologia, e chegamos especificamente nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, como vimos, no contexto de bem-estar social e proteção ao meio ambiente, a conscientização ambiental ela pode ser promovida no âmbito formal da educação por meio de conteúdos de biologia quando se quiser abordar a educação ambiental, visto que essa abordagem é facilitada pelo referido componente curricular apresentar conteúdos voltados para o meio ambiente, né, como o das unidades de ecologia. Mas o que são os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, partindo da prerrogativa que os governos nacionais dependem de atores locais na tentativa de implementar o desenvolvimento sustentável, os ODS se configuram como direcionadores importantes de ações de desenvolvimento, engloba crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental para um contexto global, e devem ser considerados no nível local a partir de diferentes prioridades. Prioridades essas conciliadas com o tripé do desenvolvimento sustentável, ou o tripé da sustentabilidade, que é, no mínimo, o ambiental, o econômico e o social. Desse modo, os ODS eles são um apelo global para a ação em acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então, os ODS, como podemos ver, aborda diferentes temas como pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, equidade, educação de qualidade, entre outros. E cada objetivo apresenta metas globais, né, que devem ser estabelecidas, né, espera-se que sejam estabelecidas até 2030. E elas foram trazidas, esses objetivos são parte, os ODS, eles são parte da Resolução 71 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que trouxeram esses 17 objetivos, suas metas, e espera-se que seja alcançada, né, até 2030. Então, como também estamos falando de contexto educacional, eu fiz uma análise sobre os ODS possíveis de serem alcançados no contexto educacional. No caso, eu trouxe para a temática de educação ambiental no ensino de biologia. E eu pude verificar que os objetivos 3,
4, 6, 12, 13, 14 e 15 são possíveis de serem alcançados. Por exemplo, no objetivo 3, que busca garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, ele traz o enfoque para o bem-estar social que é fomentado na educação ambiental no âmbito curricular. A partir da garantia desse bem-estar pela conscientização ambiental, que deve considerar a importância da manutenção e equilíbrio ecossistêmicos com o uso racional e respeitoso dos recursos naturais. Sobre o objetivo 4, que busca garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, o objetivo 4 também é assegurado porque evidencia a temática de desenvolvimento sustentável, que para muitos autores é considerado o objetivo maior da educação ambiental e possibilita voltar os olhos dos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem para estilos de vida mais sustentáveis, com promoção de uma valorização do meio ambiente e sua importância para a garantia do bem-estar das pessoas. E também quando falamos sobre água potável e saneamento, que corresponde ao objetivo 6, que é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Então, o cuidado com os ecossistemas aquáticos e a importância de reverter e prevenir problemas de poluição voltada para esses ambientes, que são trabalhados em unidade de conhecimento do componente curricular Biologia, em que é trazida a sensibilização e conscientização ambiental por meio da educação ambiental, é possível de ser alcançado esse ODS, haja visto trazer a água como bem comum, além de universal e imprescindível para a manutenção na vida, o que coincide com a conscientização ambiental proporcionada pela educação ambiental sobre esse recurso natural específico. Então, apesar da educação para o consumo estar bem perceptível nos ODS, é percebida identidade de educação ambiental. Por exemplo, no objetivo 12, quando se propõe assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, quando evidencia estilos de vida sustentáveis, ou seja, conscientização ambiental e estilos de vida em harmonia com a natureza, no ensino formal é possível fazer essa abordagem numa pedagogia de projetos, que simule as condições do ambiente e uma relação com a garantia do bem-estar social por meio de cenários com circuitos lineares e racionais de uso dos recursos naturais. Outro fator ambiental específico de usufruto no bem-estar das pessoas, que é o clima, está listado no ODS 13, que é adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. Então, esse objetivo propõe mudanças que melhorem a educação a fim de aumentar a conscientização ambiental, que é uma identidade de educação ambiental, e possibilitar trabalhar essa educação ambiental no âmbito formal, de modo a capacitar as pessoas com estratégias para mitigação, adaptação, redução de impactos e alertas para as mudanças climáticas. A educação ambiental também pode ser trabalhada em conteúdos de ecologia quando se trata de ecossistemas, que são evidenciados, os ecossistemas são evidenciados no objetivo 14, quando se aborda a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, e também no objetivo 15, quando trata da proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, bem como a gestão sustentável de florestas e combate à desertificação, além de deter e reverter a degradação da terra e também a perda da biodiversidade. Então, respectivamente, ambientes marinhos e terrestres podem ser abordados na educação ambiental no ensino de biologia e contempla os ODS 14 e 15. Então, trabalhar a conscientização ambiental nos ecossistemas terrestres e aquáticos e a importância da biodiversidade para o desempenho de quê? Então, essa facilitação proporciona
desempenho dos inúmeros nichos ecológicos presentes na dinâmica do ambiente que podem ser ensinados. Portanto, as temáticas socioambientais elas podem ser contempladas na educação regular e promover a formação de cidadãos críticos, participativos e reflexivos que compreendam a importância do ambiente para a manutenção do dia a dia das pessoas e do suprimento de suas necessidades a partir do uso consciente dos recursos naturais. Então, diante disso, eu gostaria de deixar aqui umas reflexões. Então, a polissemia sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade dificulta a familiarização com os ODS? Qual o porquê dessa polissemia? Segunda reflexão. Educação ambiental nas escolas promove conscientização ambiental? Terceiro, e por fim, por meio da educação ambiental, é possível abordar os ODS nas escolas? Então, diante dessa reflexão, eu agradeço o convite para participar desse evento e meu muito obrigado.